Bom dia e bem-vindo ao webinar Segurança dos Alimentos e Covid-19, o que as empresas necessitam saber. Meu nome é Carolina de Paula Carvalho e serei sua moderadora na sessão de hoje. Todos os participantes estão no modo silêncio e somente áudio, ok? Se você estiver ouvindo no computador, recomendamos verificar agora os seus alto-falantes, antes do início da apresentação. E, se tiver alguma dificuldade técnica, já envia um e-mail para vcarreira@aibinternational.com. Vou repetir, vcarreira@aibinternational.com, para que a gente possa te ajudar. Bom, como todos estarão no modo somente áudio, as suas dúvidas e perguntas você poderá enviar pelo próprio chat, que aparece aí do lado direito do seu computador, direto na plataforma GoToWebinar. E no final da apresentação, nós vamos responder algumas perguntas. Hoje, o nosso apresentador é o Clemente Feitosa, especialista em segurança dos alimentos na IB International, na região da América Latina. Bem-vindo, Clemente. Boa tarde, Carol, e a todos os participantes. Espero que todos estejam bem, com saúde, nesse momento difícil que estamos passando. Essa apresentação ela foi desenvolvida pelo time de especialistas da IB nos Estados Unidos, e ela tem o objetivo de fornecer tanto um guia atual para a cadeia de alimentos, quanto compartilhar esse nosso entendimento da situação e também recomendar as melhores práticas para continuar garantindo a segurança dos alimentos. Bom, na nossa programação de hoje, vamos falar do Covid-19, dando uma visão geral sobre o vírus, como ele se espalha, fazer a relação entre o Covid-19 e a segurança dos alimentos. Vamos falar um pouco aí, bons dados sobre sobrevivência do vírus em superfícies, no ambiente, e também a perspectiva regulatória da IB. Qual o entendimento da IB aí nesse momento? Depois tem um tempo aí para as perguntas e respostas. Bom, vamos lá. Bom, falando sobre o Covid-19, né, gente? A gente inicia falando que do Covid-19, pelo que temos assim de informação até o momento, que ele é um vírus novo e contagioso, né, que causa aí, principalmente em organismos susceptíveis e debilitados, uma severa infecção. Ele foi primeiramente identificado em Wuhan, província chinesa, em dezembro de 2019, e as investigações iniciais linkaram essa doença a um grande mercado de pescados e animais silvestres que tinha por lá. No entanto, isso ainda não foi clinicamente confirmado. E agora está sendo disseminado aí de pessoa a pessoa. Bom, análises genéticas comparativas mostram que esse vírus tem uma grande similaridade com o coronavírus SARS, o vírus causador aí da síndrome respiratória aguda grave. E devido aí a essa similaridade com o SARS, ele foi identificado como SARS-CoV-2, ou Covid-19, por ter iniciado aí em 2019. Sabemos já, em alguns casos, o vírus causa pneumonia nos pulmões, até podendo causar a morte. Em fevereiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde oficialmente denominou esse coronavírus como Covid-19 e, em março, declarou a doença como pandemia. A situação no Brasil, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, até ontem eram de 2.554 casos confirmados e 59 mortes em todo o Brasil, mas a gente sabe que todos os dias esse número aí está mudando. Ok. Bom, gente, então, como que o Covid-19 se espalha? Como que ele se transmite? Bom, aparentemente, o contato próximo de pessoa a pessoa é o primeiro modo de transmissão, especialmente pelas gotículas ou aerossóis oriundo das pessoas infectadas. Esse, com certeza, é o modo de transmissão principal.
e aparentemente também a transmissão pode ser dada através de contato de superfície ou objetos contaminados, seguido do contato com o próprio corpo, né? Somente a boca, nariz e olhos, né? Portanto, as boas práticas de higiene aí são muito, muito importantes. Investigações recentes mostraram a presença do coronavírus em 2 amostras fecais de pacientes na China. Essa nova informação levou que esses especialistas a suspeitarem que a via fecal oral também poderia ser uma segunda forma de contágio por Covid-19. No entanto, isso ainda não foi clinicamente comprovado. Então, no momento, a transmissão fecal oral ainda está em investigação. Bom, de qualquer forma, mais uma vez, é importante manter as boas práticas de higiene, porque uma vez que a pessoa que não lava bem as mãos, né, ao sair do banheiro, por exemplo, ele pode ser potencialmente ser um contaminante para qualquer outra coisa que venha tocar. Então, o que está muito claro no momento, e aí sim foi clinicamente comprovado, é que a principal via de transmissão são as gotículas transmitidas por pessoa infectada, né? Seja ao tossir ou espirrar, quando não são respeitados aquela distância muito falada, né, de 6 pés, né, 6 pés nos Estados Unidos, seria aproximadamente aí entre 1,5 m e 2 metros de distância entre as pessoas. Então, o pessoal sempre pede um exemplo, né? Só para a gente dar um exemplo, uma simples tosse, né? O espirro é capaz de produzir cerca de 3.000 gotículas com vírus. Isso é muito, né? Então, há grandes chances que essas gotículas ou pousem sobre as superfícies ou pessoas ao redor dela, e até algumas partículas microscópicas ficam mais tempo ali flutuando no ar na forma de aerossóis. Por isso é tão importante aí manter essa distância de pelo menos aí 1,5 m, 2 metros da pessoa infectada. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, ela enfatiza, né, a recomendação de lavagem de mãos, né, por no mínimo 20 segundos, né, respeitando aí, lavando a mão toda a sua superfície, e caso não esteja disponível essa via, né, ou estação de higienização, o uso pelo menos de álcool com graduação alcoólica mínima de 60%. Isso é muito importante, né? Então, para as fábricas, a limpeza e a desinfecção diária das superfícies, né, onde as pessoas passam, tocam, é uma medida-chave aí na tentativa de conter a disseminação dessa doença. Bom, gente, então, pontos importantes aqui. Primeiro, até o momento, não há comprovação científica de transmissão de Covid-19 por alimentos. Isso aí, até o momento, está muito claro. Por isso, podemos afirmar que o risco é considerado ainda muito baixo, que a transmissão se dê, por exemplo, ao receber um material ou expedir um produto ou embalagens na temperatura ambiente nas fábricas de alimentos. Então, a gente sempre recebe muitas perguntas relacionadas a isso. Por exemplo, na questão de importação, né? Então, como fica a importação de materiais de outros países? Então, como dissemos, o risco é muito baixo que esses produtos possam vir contaminados. De acordo com o CDC, que é o Centro de Prevenção e Controle de Doenças nos Estados Unidos, aparentemente não há evidência que suporte a transmissão de Covid-19 por produtos alimentícios importados, inclusive aqueles de origem animal. E é importante lembrar também que até o momento não houve nenhum caso nos Estados Unidos relacionados com Covid-19 em produtos ou embalagens alimentícias importadas. Água potável, né? Falando também em água potável, até o momento não foi detectado Covid-19 em água potável. Portanto, isso mostra que os processos de tratamento convencionais empregados hoje, né, filtração, cloração, outros métodos, parecem ser suficientes aí para inativar esse vírus. Importante também enfatizar, pessoal, que muitas dessas informações, né, que nós estamos passando e vamos passar hoje para vocês, foram baseadas aí nas experiências obtidas com outras pandemias, né, de outros vírus, coronavírus anteriores. Por isso, esse Covid-19, ele ainda pode nos surpreender. Então, mais uma vez, vale sempre a pena reforçar os procedimentos de boas práticas de higiene, boas práticas de fabricação,
sem esquecer HACCP, validação de processo de eliminação, né, os kill steps, são fundamentais, né? Então, cuidar da limpeza, respeitar as temperaturas, tempo, temperatura de cozimento, congelamento, entre outros. Okay? Muito importante a questão do treinamento, né? Nós temos que assegurar que os nossos colaboradores estejam bem treinados nos procedimentos, né? E esses devem ser monitorados, a gente deve seguir de perto aí se isso está sendo atendido. Muito importante também fornecer um número adequado aí de estações de sanitização e lavagem de mãos, né? Para que esses funcionários, temos que dar condições para eles, né? Que eles possam praticar essas boas práticas de higiene. Então, é importante nos manter vigilantes, acompanhar nesse momento de perto, né, porque a produção não pode parar, mas nós temos que acompanhar de perto os nossos funcionários, né, e aqueles que eventualmente apresentarem algum sintoma, como os mais conhecidos, febre, tosse, dificuldade de respirar, né, sempre respeitando a indicação do corpo médico de cada empresa, devemos, mesmo assim, né, seguir a vigilância. Então, aí vem a pergunta, né? Aquela pergunta que sempre nos fazem, né? O que fazer no caso de um funcionário da minha planta ser diagnosticado com Covid-19, né? Claro, primeiramente, o funcionário, uma vez informado, né? Respeitando a confidencialidade, né? Ninguém precisa saber exatamente quem foi a pessoa infectada, né? E a recomendação é que ele fique em casa, né? Até se sentir melhor, evitando aí contaminar os colegas e respeitando, né, também as distâncias aí, evitar contato com os familiares, principalmente os mais idosos, né? Então, a fábrica, depois disso, ela deve, como sempre, né, redobrar os cuidados com a sanitização daquelas superfícies, né? E seria recomendável também que o funcionário aí contate as autoridades locais, Departamento de Saúde, para que ele tenha um direcionamento aí adequado, né? O FDA, ele orienta que não é necessário, nesse momento, acionar os programas de recall, né, recolhimento, ou parar a produção da indústria nos casos de ter sido identificado aí algum funcionário com o Covid-19. Ok? Bom, gente, então, quanto tempo o Covid-19 sobrevive em superfícies? Esse é um slide bem legal, né, importante, pois traz boas informações, né, para nós que estamos sempre aí na linha de frente do combate e da garantia de segurança de alimentos. Tem essa pesquisa, né, o Dorman, né, do Instituto Nacional de Saúde americano, e os colegas deles do laboratório de Hackensack em Montana, nos Estados Unidos, eles testaram aí para saber quanto tempo esse Covid pode durar aí, né, ou sobreviver em distintas superfícies, né? Nós temos o aerossol, né? Obviamente não é o aerossol, não queremos dizer que o aerossol ele fica flutuando durante 3 horas, mas a amostra foi coletada das gotículas aí salivares, né? Corporais aí dos aerossóis. E se constatou aí que ele pode durar até 3 horas após ser tossido, né? E lançado no ar. Aí, além disso, mostrou que o vírus sobrevive mais tempo em outras superfícies, né, como o papelão, né, por mais de 24 horas, e o plástico inox por mais de 3 dias, né? Isso foi muito surpreendente, né? Muito mais tempo do que a gente estava acostumado e que se tinha conhecimento do tempo de sobrevivência de um vírus em superfície. Então, é muito importante esse dado nesse momento. Então, isso deve redobrar aí os nossos cuidados com a higienização, né? Existem outras superfícies, né, que foi constatado que dura menos, como, por exemplo, o cobre, né, ao redor de somente 4 horas. E é importante dizer também que estudos adicionais aí estão sendo realizados no sentido de incluir outros fatores, né, que a gente sabe que pode influenciar aí nessa duração, nessa sobrevivência, né, fatores como umidade, temperatura, né, então isso aí está sendo realizado. O que se sabe também que o vírus pode ser inativado através de uso de soluções alcoólicas, né, acima de 60%. Também outros produtos, como o peróxido de hidrogênio, soluções de hipoclorito de sódio a 0,1%, e entre outras, né? É possível obter uma lista completa desses sanitizantes
capaz de inativar o Covid-19 no site do EPA, EPA, então é o www.epa.gov. Lá tem uma lista, uma série de sanitizantes que a gente pode ter como alternativa para utilizar nas nossas plantas. Ok, gente, então falando dos objetivos regulatórios da nossa empresa, né, da AIB, então o nosso objetivo regulatório, primeiro, fornecer clareza, insights para a indústria de alimentos e bebidas, né, monitorar regulamentos e as atividades regulatórias e atuar, né, como uma ligação, né, entre a indústria, agências regulatórias, para fornecer ideias, recomendações aí para aplicação prática, né, durante esses períodos aí de mudanças e adaptações. E assim, né, pessoal, tenha certeza, inúmeras atividades, e a gente sabe disso no dia a dia, acompanhando aí os noticiários, que essas atividades estão ocorrendo rapidamente para apoiar a entrega contínua desses alimentos seguros e também de alta qualidade durante esse surto aí de vírus em todo o mundo. Só como exemplo, nos Estados Unidos, na semana passada, muitas agências reguladoras de saúde pública, incluindo a FDA, o SDA, o FEMA, o DHS e o próprio CDC, e ramos executivos, legislativos de governo estiveram lá em estreito contato com essas partes interessadas dos setores da indústria. E eles estão sempre comunicando ações aí para lidar com essa pandemia lá nos Estados Unidos. Esse é só um exemplo aí de como o assunto tem sido tratado. Aqui no Brasil também, o governo brasileiro, diariamente, né, seus ministérios, bem como as associações particulares da indústria aí, estão em contato aí com a população e com as indústrias para manter a todos atualizados. O importante, pessoal, é que durante esse período de incerteza, nós devemos observar que a confiança do consumidor em nossa cadeia de alimentos ainda é de extrema importância. Especialmente quando o Covid-19 pressiona o sistema de saúde, né, em todos os países, é muito importante que os alimentos disponíveis para o consumidor permaneça seguro para o consumo. A gente não pode perder esse foco, né? E, vamos dizer, nenhum ônus adicional seja adicionado aí devido a possíveis outras doenças transmitidas por alimentos. Então, para conseguir isso, gente, vai exigir vigilância adicional por parte dos agricultores, produtores, os distribuidores de alimentos, né, durante essa crise. Aqueles que trabalham em casa, ou aqueles que trabalham em instalações de produção de alimentos, ou de toda a cadeia de suprimentos de alimentos, devem ser encorajados, né, a seguir essas recomendações desses órgãos para reduzir aí a possibilidade de transmissão de pessoa a pessoa desse vírus. A situação atual de transmissão do Covid mostra que o Brasil ainda está em fase de aceleração da curva epidêmica, né? E os números de casos aí, com certeza, devem aumentar significativamente aí nos próximos dias, né? Então, todo o estado, né, cada cidade é impactado com isso nesse momento. Então, a gravidade, a duração do impacto do Covid depende diretamente dessas restrições, né? Viagem e a eficácia aí de distanciamento social. Por isso que a gente fala, quem é capaz de trabalhar em casa, é aconselhável ficar em casa, né? Praticar o distanciamento social para ajudar aí a achatar a curva de epidemia e reduzindo a transmissão de pessoa para pessoa. Para os trabalhadores da cadeia de alimentos, nós temos sempre algumas orientações, né? Lembrando que as atividades de produção, suprimento de alimentos é considerado infraestrutura crítica nesse momento, né? Então, de novo, é crucial manter a produção aí para atender às necessidades de consumo de alimentos dos nossos consumidores. Mas também é essencial reduzir a transmissão de pessoa a pessoa usando práticas aprimoradas aí, né? Ainda mais aprimoradas de higiene e, vamos dizer assim, atenção consciente. No Brasil, a gente vê inúmeras ações aí da iniciativa privada, né? No sentido também de produzir mais desinfetantes. Desinfetantes para as mãos, né? Às vezes até de forma gratuita, para garantir o abastecimento, principalmente dos serviços de saúde. Ok? Bom, pessoal, seria isso, né? Uma rápida explanação, né? Esperamos aí, sinceramente, ter agregado aí ao conhecimento adicional, né?
frente a tanta informação, né? No entanto, nem sempre confiável, né? Por todos os meios aí, somos bombardeados todos os dias, né? Então é importante a gente buscar sempre as fontes confiáveis de informação. Ok? Então fique sempre conectado conosco. Esse e-mail, o AIB Latinoamérica, tudo junto, @aibinternational.com, é o e-mail onde também vocês podem mandar, né, além do tempo que a gente vai dar aí para as perguntas, onde vocês podem mandar perguntas adicionais, solicitar aí, de repente, algum site que a gente mencionou aqui na apresentação. Temos outros canais também, são blogs, né? Existe um blog em espanhol para os nossos colegas aí dos outros países da Latinoamérica. Existe um blog chamado Food First, que é o nosso blog em inglês, e agora estamos aí recentemente no Facebook, numa página de Facebook exclusiva para o Brasil, né? É só colocar lá AIB International no Brasil e participar. Tá bem legal a nossa página, né? Mensalmente aí nós estamos postando vídeos e dicas aí sobre o nosso requerimento e todas as situações atuais envolvendo segurança de alimentos. Ok? Bom, gente, muito obrigado. Passo a palavra para a Carol. Muito obrigada, Clemente, pela sua apresentação. Agora temos, então, algumas perguntas que estão chegando aqui para nós. Vamos lá. Primeira pergunta. Devemos tomar medidas para garantir ou reforçar as medidas de contaminação intencional nos alimentos? Marcelo Lila, nosso gerente de Product Development, também está participando e vai nos ajudar aí a responder essa pergunta. Bem-vindo, Marcelo. Boa tarde a todos, gente. O programa de Food Defense, né, de proteção contra a contaminação intencional, deve ser reforçado como algo permanente, independente do momento que a gente está vivenciando de pandemia global. Essa necessidade de proteção contra qualquer ação está relacionada a qualquer tipo de perigo, seja físico, químico ou microbiológico. No caso do coronavírus, não existe uma evidência que algum funcionário descontente, algum infrator ou qualquer outro tipo de pessoa tenha a possibilidade de causar uma contaminação do nosso produto, da nossa matéria-prima com o coronavírus e que ela possa ser infectada ou que possa causar uma contaminação do nosso alimento. Esse vírus, como comentado, ele tem um tempo de sobrevivência em superfícies. Então, caso uma embalagem secundária possa ser contaminada por um funcionário ou por algum vírus do ambiente, isso tem um determinado tempo de sobrevivência. Isso não causaria um impacto determinado que a gente tem toda a cadeia de distribuição do alimento. Obrigada, Marcelo. A próxima pergunta é a seguinte: é importante a gente incluir este perigo no HACCP? Bom, vamos lá. No plano HACCP, a gente precisa incluir todos os riscos microbiológicos relacionados. A gente não vai fazer uma avaliação individual por cada tipo de patógeno relacionado. No caso, uma salmonela, uma listéria. Agora, a gente não precisa fazer uma avaliação específica para o coronavírus, uma vez que não foi detectada a transmissão desse vírus através dos alimentos. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui. É preciso o bloqueio de produtos que tiveram contato com pessoas contaminadas com o Covid-19? Então, vamos lá. Essa resposta até já veio durante a apresentação do Clemente. Não existe qualquer relação entre bloqueios, recall e remoção de produto de mercado. A gente precisa seguir, sim, as boas práticas de fabricação, garantir que os funcionários que possam apresentar qualquer tipo de sintoma sejam removidos de suas áreas de produção para evitar uma contaminação de outros operadores na linha de produção, mas não há uma evidência de contaminação do produto que possa transmitir essa enfermidade para outros
humanos, no caso, consumidores finais. Então, não há nenhuma recomendação, inclusive por parte do FDA, para fazer uma remoção e recolhimento de produtos em caso de um operador contaminado na nossa linha de produção. E tem mais uma última pergunta aqui até o momento. Estão perguntando qual que é o site para consulta dos sanitizantes autorizados. Eu posso falar aqui, porque eu estou com a apresentação aqui. É www.epa.gov. E aí vocês vão procurar por Pesticide Registration, lista de desinfetantes, né, no caso em inglês, e aí já tem um link, inclusive, que vai direto para o SARS-CoV-2. Estamos aguardando aqui se vão chegar mais algumas perguntas. Um minutinho. Tem mais uma pergunta aqui, acabou de chegar. Já existem estudos em andamento para confirmar a ausência da relação do vírus com os alimentos ou estas afirmações feitas até agora de que não há envolvimento são baseadas apenas em ausências de fatos, né? Se existe alguma comprovação científica já, algum teste, ou se são apenas relatos dos fatos ocorridos até o momento. Bom, eu não chequei nenhum experimento que tenha sido realizado, alguma base de dados oficiais. Isso está baseado realmente aos fatos, então não houve nenhuma transmissão via alimentos, mas isso é baseado aos fatos, não há nenhum experimento relacionado. Posso buscar essa informação mais a fundo com a nossa equipe de especialistas, mas no momento não tem nenhum estudo específico com essa transmissão via alimentos. Obrigada, Marcelo. Chegaram mais algumas perguntas aqui. Considerando os pequenos produtores de alimentos que não possuem, né, aqui está dizendo, os controles santificados das grandes empresas, talvez seja com relação aos mesmos controles, né, das grandes empresas. Quão seguro é consumir, neste caso, tais produtos? Bom, como a gente comentou, relacionado ao problema do coronavírus e ao Covid-19, não há nenhuma relação independente do nível de estrutura da empresa produtora. Óbvio que uma empresa produtora que não tem as bases sólidas de boas práticas de fabricação podem agregar outros tipos de problemas relacionados com outras enfermidades, outros patógenos. Mas relacionado ao coronavírus não há nenhuma relação. Óbvio que a gente sempre busca a excelência na produção, a implementação de um sólido programa de boas práticas de fabricação, um programa raça para eliminar os perigos físicos, químicos e microbiológicos, mas não há nenhuma relação aos produtos santificados. Mais uma pergunta. Qual que é a orientação sobre a gestão de crises? Como descrever isso no programa de crises? Bom, esse é um ponto fundamental de gestão de crises para qualquer empresa, para qualquer ramo de atividade, independente de ser de alimentos ou não. Primeiro ponto, não há contaminação através do alimento, mas a gente tem a força motriz da nossa fábrica, né, a força de produção, baseada nas pessoas. Então, no caso, se a gente tem alguém infectado na nossa companhia, pode alastrar essa contaminação a outros operadores. Então, a gente precisa tratar isso com extrema urgência,
Já sei de algumas companhias que estão tendo reuniões diárias para monitoramento. Existem algumas companhias que estão fazendo aferição de temperatura dos operadores antes de entrar nas linhas de produção, garantindo que as boas práticas de fabricação estejam implementadas, que as pessoas cumpram com as atividades de lavagem de mãos. Já escutei de algumas empresas que implementaram sistemas sonoros de 15 em 15 minutos nas linhas de produção para estimular os operadores a lavarem as mãos com uma maior frequência daquilo que já vinha sido programado antes desse evento de pandemia, e também garantir que essas boas práticas operacionais e de higiene sejam realizadas não só no ambiente de produção, mas também na vida pessoal de cada um fora do ambiente produtivo. Então, às vezes, a gente pode ter total confiança, total estabilidade no nosso processo, mas existem alguns riscos fora do ambiente de produção. Então, evitar o contato social, garantir as práticas de higiene no momento de transporte público, no convívio social com os familiares, evitar áreas de aglomeração de pessoas. Algumas companhias já me relataram sistema de rodízio em refeitórios para evitar que muita gente fique confinada no mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, foram algumas medidas que foram relacionadas. Mas, como comitê de crise, óbvio, ter uma pessoa, um comitê responsável, então, ter pessoas do financeiro, dos recursos humanos, da produção, da qualidade, de todos os setores da companhia, para fazer uma avaliação diária desses, pelo menos nesse momento, de todos esses parâmetros. E assim, nesse momento, né, a gente entende que as empresas já reuniram aí com as suas altas lideranças, né, para propor as medidas e ações no caso de alguém contaminado, se são necessárias novas ações além das que a empresa executa até o dia de hoje, como o Marcelo comentou, né? Então, vale muito o que cada empresa está propondo de melhoria para o seu processo, né? Então, acho que isso vai variar de empresa a empresa. E até tem uma pergunta aqui com relação às máscaras, né? Marcelo ou Clemente, o que vocês entendem com relação ao uso de máscaras na indústria de alimentos, principalmente nesse momento que estamos vivendo agora? Bom, vamos lá. Já existem relatos até de autoridades, médicos, que dizem que o uso da máscara não previne a contaminação da própria pessoa, independente do ambiente de produção de alimentos, como no ambiente social. Essa máscara ela é utilizada para que as pessoas que estejam infectadas minimizem as possibilidades de transmissão, mas também não garante a esterilidade no processo. A grande dificuldade é que pessoas que não estão acostumadas a utilizar as máscaras, essa máscara começa a incomodar, essa máscara começa a suar por dentro e estimula com que a pessoa comece a levar mais a mão para ajustar a máscara, para arrumar a posição, para tirar ela quando fica grudada no rosto. Então, essas práticas acabam gerando um potencial de contaminação ainda maior. Mas a pessoa que não está infectada, não há nenhuma relação entre ela utilizar ou não a máscara para ser contaminada ou ser infectada ou não. Obrigada, Marcelo. Por enquanto, não temos mais perguntas. Vamos esperar mais um minutinho aí. Chegou sim, uma pergunta aqui. Em relação ao uniforme do funcionário, é transmitido o vírus? Bom, vamos lá. Se o operador espirrar, tiver gotículas que possam ser transmitidas via aérea, e isso depositar no uniforme, sim, a própria roupa, o tecido, esse vírus tem um tempo de permanência, então ele sobrevive sob certa superfície, mas óbvio, outra pessoa teria que tocar nesse uniforme e levar a mão à boca para fazer uma contaminação. Então, acho que isso é importante, que as boas práticas
sempre que a pessoa tenha que tossir ou espirrar, que ela cubra a boca com as mãos e depois faça a limpeza e sanitização das mãos. Então, em caso ela tussa ou espirre sobre os uniformes, é recomendado substituir esse uniforme para evitar a contaminação de outros operadores na linha de produção. Mas, óbvio, se esse operador estiver infectado, contaminado, ele precisa ser removido da área de produção, e não somente apenas ficar substituindo o uniforme, porque por algum momento, uma conversa, uma proximidade, qualquer outro tipo de ação, ou espirrar no ambiente pode causar a contaminação de outras pessoas na linha de produção. E isso vale para qualquer tipo de gripe ou resfriado, né? Que a gente já sabe, como boa prática de fabricação, que colaboradores que apresentam sintomas de qualquer tipo de doença infecciosa, no caso de uma simples gripe, né? Se ele estiver espirrando, o nariz escorrendo, com esses sintomas, ele já de qualquer maneira não deve manipular alimentos, né? E agora ainda essa questão, né, do Covid-19. Tem mais uma pergunta aqui. Qual que é o impacto, né, neste caso, desta crise que estamos vivendo em uma auditoria? Pode ser cobrado algo específico sobre isso? Estão perguntando. Bom, não existe algum requerimento específico, tanto em norma da IB Internacional como em normas do GFSI, que vá requerir uma avaliação específica para esse tipo de agente microbiológico. O que a gente precisa ter? Uma avaliação de risco dos nossos produtos, das matérias-primas, garantir que sejam avaliados. Então, isso já é levado em consideração na implementação do nosso plano de inocuidade ou no plano de HACCP. Agora, relacionado com a auditoria, no caso, atualmente, a grande maioria das fábricas estão evitando receber auditorias nesse momento. Não é impossível, não está proibido. Medidas precisam ser tomadas, então, óbvio, se você vai fazer a abordagem de um operador, seja um gerente ou seja o próprio auditor, manter uma distância, evitar contatos físicos, evitar proximidade no momento de conversar, caso você precise espirrar. Então, apenas manter as boas práticas, mas como quesito de avaliação, como requerimento prático de auditoria, não tem nenhuma necessidade, nenhum requerimento específico para isso. Chegaram duas perguntas similares aqui que eu achei bem interessante. Precisamos melhorar o nosso sistema de higienização de calçados, implantar pedilúvios, né? Existe essa necessidade neste momento? Bom, vamos lá. Por conta do coronavírus, não. Agora, se o seu processo tem algum risco e alguma necessidade específica, existem laticínios, algumas plantas específicas que utilizam esse sistema. Lavagem automatizada de botas ou lavagem de botas com sistema de escovas, laticínios, frigoríficos, são requerimentos por lei e também por avaliação de risco dos micro-organismos que possam causar alguma contaminação. Mas por conta específica do coronavírus, não é necessário. E existe alguma orientação já para as empresas utilizarem testes rápidos para o Covid-19 ao entrarem na fábrica? Hoje está muito complicado o sistema de diagnóstico. Mesmo o governo e os hospitais não estão dando conta de fazer uma avaliação de todos os possíveis casos ou possíveis infectados. O que se está utilizando em algumas companhias que eu já fiquei sabendo é fazer avaliação de temperatura dos operadores para determinar se eles têm febre ou não, se eles apresentam algum sintoma de tosse, de coriza, antes de ingressar às áreas produtivas. Agora, um teste para fazer esse diagnóstico, nem os hospitais atualmente estão dando conta. Tá certo. Então, estamos finalizando aqui as nossas perguntas, né? Não está chegando mais nenhuma pergunta. Também estamos próximos aí ao tempo programado para a nossa apresentação.
Então, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer ao Clemente, ao Marcelo, por participarem conosco neste bate-papo. Permanecemos à disposição de todos vocês para suas dúvidas e perguntas no nosso site da AIB para a América Latina. Tá? Você vai entrar no www.aibinternational.com/es e aí no canto superior direito já vai aparecer um link para a AIB International no Brasil, que é a página da AIB. E também no e-mail aiblatinamerica@aibinternational.com. Muito obrigada a todos e um abraço.